Quando os primeiros jogos de videogame foram lançados, alguns personagens tentaram surfar no hype para poder ganhar jogos e também ganhar um lucro nas empresas. Um deles era o Mickey, que por sinal é um personagem que hoje em dia tá bem em baixa. Na época ele era o grande referencial de animações, mas depois de muito tempo, vários jogos foram lançados. Alguns exclusivos da Sega com o Mega Drive, antes de ter um Sonic, mas como a Disney não era desenvolvedora de jogos, ela lançou aqui o desafio para vários estúdios lançarem seus próprios programas e também versões de Mickey, como um jogo com sucesso. Vamos lá, esse aqui é o Mickey Mania. Ele de longe foi um dos jogos mais interessantes que foram lançados naquela época, porque ele era um jogo de aniversário do Mickey, fazendo referências e alusões a diversos curtas animados que ele ganhou ao longo de todos os seus quase 100 anos hoje em dia. Mas ele mantém aquela mesma estética de jogabilidade, porém é o Mickey Gerações. Esse aqui é o lendário Mickey Mania, para muitos um dos melhores jogos do Mickey que foram lançados na história dele, porque tem muito jogo ruim, mas esse aqui é um dos poucos que se salvam. Apesar de ter uma grande história das animações, esse aqui é um jogo que faz uma referência a várias eras diferentes do Mickey. Tem o Mickey preto e branco que entrou em domínio público do Steamboat Willie, tem os Mickeys que vieram depois, que você provavelmente nem lembra. E esse jogo era de aniversário de 65 anos dele, o que mostra que esse personagem é velho pra caraca. Mas ele é um jogo clássico de plataforma. Aqui praticamente você tem a habilidade de poder jogar com o Mickey, usando plataformas pra ficar pulando e interagindo com o cenário, geralmente pra resolver puzzles e saber como vai avançar. Parece que a versão de Sega CD e PlayStation 1 são definitivas, pra falar a verdade, mas elas são essencialmente as mesmas coisas, tá? Não muda tantas coisas gráficas assim, porque o visual é o mesmo, a diferença é loading e a trilha sonora. Aqui, como qualquer jogo de Mickey, você tem tipo um poderzinho de arremessar bolinhas à frente, porque é dessa forma que os jogos do Mickey funcionam, e claro, ele pega um pouco de vida recuperando com as estrelas que aparecem pelo cenário, porque pra Disney ele era a grande estrela, pelo menos até o momento. Mas a questão é que esse jogo, ele é legal, e o nome Mania me faz lembrar de outros jogos com Mania no nome. Ai ai. Mickey Mania, o clássico jogo 2D do Mickey. É impressionante que a primeira fase desse Mickey aqui já começa com ele em preto e branco, mas ele tá colorido. É porque essa é a ideia do jogo. É o Mickey passando entre várias animações da época da história dele. O que é engraçado é que essa animação é a do Steamboat Willie, que nesse ano que eu tô gravando o vídeo, ela entrou em domínio público, então todo mundo pode até repostar o curta na internet que tá de boa. Só que tem um detalhe, essa animação aqui ela tem tantos mistérios que você nem imagina. Hoje ela ganhou paródia, depois que virou domínio público, e todo mundo começou a fazer curta de terror. Só que o curta do Mickey Mouse, na verdade, é uma paródia do Steamboat Bill Jr. E sim, os primeiros filmes do Mickey eram paródias de filmes preto e branco daquela época. E o que faz essa animação ser um grande sucesso é porque ela foi a primeira que teve som sincronizado. E de forma bem bizarra, o pessoal fala que ela é a primeira animação do Mickey, mas na real não é não. Pode ser a primeira com som, mas não é a primeira que o Mickey apareceu. O legal é que você encontra, né? Você faz esse primeiro crossover de Mickeys diferentes juntos na mesma cena, como o Mickey do Steamboat Willie, que aparece aqui saindo correndo por causa desse mundo musical. E é bizarro, né? A primeira fase ser toda em preto e branco, mas todo o cenário é interativo com inimigos e itens que você pega com cor. E o mais louco é que quanto mais o Mickey vai andando, mais o cenário fica colorido, mostrando que tem sim uma grande evolução. E a minha crítica a ele é que ele tenta dar um monte de puzzle pra você descobrir como é que você vai passar em uma fase ou outra. Como, por exemplo, o bafo de onça que tá aqui, que você pode ficar batendo nele, mas ele não vai fazer muita coisa. E algumas caixas que você precisa escalar e você é meio que induzido a isso por causa do cenário. Fazer o quê? Tipo, a fase tem um chefão, pra falar a verdade, que é essa arena onde tem algumas caixas jogando bombas. Você pode pular em algumas engrenagens, mas o ideal é pegar umas bolinhas pra ficar atirando em cima das engrenagens à distância. E eu sei lá que bolinha é essa, parece ser bombinhas mesmo. Cê é louco? E olha que um chefe que poderia ser muito rápido demora pra caraca. Tu pode pular nas engrenagens, mas só nas de baixo. Essa aqui é a fase do Mad Doctor, um clássico. E eu sei que você não deve ter assistido a animação, mas vamos falar a verdade. A história dele é muito simples. O Mickey tá indo atrás de um castelo sinistro com muitos mortos-vivos e o tema é muito Halloween. E o Mickey precisa enfrentar isso aqui, que é o Doutor Malvado. Esse cara é esquisito pra caraca, mas a real é que ele sequestrou o Pluto porque ele queria fazer uma pequena fusão de uma galinha com o Pluto. E é sério, coitado do cachorro, meu Deus. E onda é essa, meu irmão?
Só que eu tô ligado que você tá percebendo uma referência aqui. É que esse cara é o mesmo vilão do Epic Mickey. Naquele contexto do jogo até que funciona. Essa fase aqui é muito intensa, porque você não só fica subindo uma torre, mas ao mesmo tempo descendo aqui alguns degraus que tem algumas plataformas totalmente quebradas e também alguns barris querendo derrubar o Mickey. E olha que, graficamente, esse jogo é muito belo, cara. Mas tem sempre aquele problema. O Mickey vai ter que ficar pulando e se pendurando em cordas. Só que o jogo coloca, tipo, ele pra poder tomar porrada dos esqueletos, que estão sempre nas pontas. Não tem cara como não tomar dano assim. E olha que, depois de descer todos aqueles degraus, ainda tem um elevador, que, meu amigo, é um inferno. Os esqueletos aparecem aqui arremessando pedaços de ossos do seu próprio corpo. E o pior é que eles se desmontam em vários pedacinhos. E isso acaba dando dano em cima do Mickey, cara, que é uma dificuldade de passar. Não vai dar, não. Fora que tem um puzzle aqui, onde o Mickey precisa levar alguns recipientes pra poder esquentar uns copos. Só que pra isso funcionar, ele tem que botar um líquido dentro, que parece ser 3 variações de veneno, que, pelo amor de Deus, ninguém deveria passar por isso. E quando coloca os 3 pra poder ferver, eles explodem uma passagem, aí o Mickey pode ir pro final. Tá pegando fogo, bicho! Na sala de experimento, o Mad Doctor tá aqui. E meu amigo, ele tá soltando aqui várias poções que explodem e atacam à distância. E ele é chato pra caraca de vencer, hein? Só que esse lance de ficar soltando diversas poções me lembra o Nitros Brio do Crash Bandicoot, que também ficava arremessando poções coloridas que explodiam ou também davam dano. O pior é que quando o Mickey ataca ele fica soltando várias poções que espalham por toda a fase. A luta contra ele é ridícula, tipo, é só pular em cima da cabeça dele. E no fim, o Mickey finalmente consegue salvar o Pluto do pesadelo. Essa aqui é uma fase de caçada, onde o Pluto estaria ajudando o Mickey numa missão, apenas de ficar caçando mesmo. A fase tem outra mecânica. O Mickey tem que escapar de um monte de galhos e pedras e, enquanto isso, foge de um alce, que sempre é apontado quando tá vindo por conta do Pluto. E ele tá totalmente bufado, porque ele dá um super salto, meu amigo. E quem aparece aqui no cenário, andando de perna de pau, é o Mickey, escondido aqui dentro de um arbusto. E olha aí, uma fase que inspirou o Crash. É o Mickey fugindo aqui do grande alce, perseguindo ele num pseudo-efeito 3D, enquanto ele pega algumas maçãs pra ficar mais distante do alce e escapa de pedras, porque senão ele pode ficar atropelado, se é que me entende. Eu achei essa fase mais longa do que deveria, porque ainda tem água que faz o alce parecer que tá cada vez mais perto. Nossa, cara, eu acho incrível. É impressionante como eles tentavam fazer 3D numa época que mal tinha 3D. De novo, uma outra fase fantasmagórica. Cara, essa fase aqui é muito trollagem, porque toda vez que o Mickey pode subir uma escada, às vezes a escada vira uma rampa. Trolei! Essa fase aqui é meio sinistra, porque o campo de visão, que já é pouco, fica menor por causa da escuridão, e esses fantasmas aqui aparecem e desaparecem, meio que de graça, tentam dar pauladas no Mickey. Sério, cara, eles são completamente irritantes, ainda mais em plataformas que são gangorras pra poder subir, que às vezes te joga pra fora, de propósito. Cara, eu sei que todas as fases estão seguindo uma certa ordem cronológica de vários curtas famosos que o Mickey teve na origem dele, mas pelo amor de Deus, cara, um corredor cheio de fantasmas, aonde ele tem que passar por 3 e, sério, com o time errado ele acaba morrendo, é triste. E olha que tem uma outra sala aonde a água vai subindo e descendo, e o Mickey tem que ficar em cima de um barril, porque o fantasma vai tentar ir atropelar ele com um barquinho, e é sério, é chato demais. E ele não pode ficar muito tempo pra trás não, hein, porque senão o barril começa a afundar, e se ele ficar embaixo da água ele começa a tomar dano, porque por algum motivo esse Mickey aqui não sabe nadar. Na verdade, nenhum rato sabe nadar de verdade. Mas é irritante, porque são sempre os mesmos fantasmas e eles ficam agora atacando, arremessando chapéus na sua direção. E o que o Mickey tem que fazer é empurrar uma mesa de centro, porque ela é a única chave pro Mickey ter altura o suficiente pra pular em cima de uma escada. Essa fase é muito trollagem. Tem um corredor aqui, onde o chão sobe. E o fim, tem aqui o Mickey, que fica batendo a cabeça na parede sem parar, tentando escapar, coitado. Aqui tem o filme do Mickey e o Pé de Feijão. Tá, isso aqui é esquisito, mas vamos lá. Isso aqui conta a história do João e o Pé de Feijão, que é um moleque que acaba pegando uma vaca e troca por um feijão mágico, e acaba nascendo aqui um pé de feijão gigante que leva ele pro céu. Aí ele acaba roubando aqui, da casa de um gigante no céu, uma galinha que põe ovos de ouro e assim ele fica rico. Olha, se tem alguma coisa nessa história é que ela é totalmente errada. O cara faz um negócio horrível em troca de um animal e ainda contou com a sorte e passou perigo, invadindo a casa de um gigante que tava dormindo de boa. Mas relaxa, esse jogo aqui pegou essa parte da história e colocou todo mundo gigante pra variar, sabe? Com insetos enormes aqui, onde o Mickey tem que ficar pulando e escapando de várias sementes. A maioria deles nem morre, pra falar a verdade. O problema são os grandes mosquitos, que, pelo amor de Deus, cara. E ainda tem aqui uma espécie de caverna, que é quase um formigueiro, sei lá, é meio zoado porque tem vários cristais e pedras que caem aqui, que soltam uns bichinhos que tem nada a ver. Eu não entendo, cara, a lógica dessa fase, mas ela é sinistra. Eu só achei ela chata pra caraca. Como o jogo acaba colocando muita comida gigante pra encerrar a fase, a única coisa que o Mickey pode fazer é salvar o outro Mickey do Pé de Feijão e mandar ele de volta pra sua casa.
E aqui é uma das fases que mais me fez eu morrer. O Príncipe e o Plebeu. Cara, isso aqui é uma das histórias mais manjadas de todo mundo. Tipo, sempre inventa uma história de que uma pessoa da realeza super rica encontra uma pessoa igual, só que pobre. Aí eles resolvem, às vezes, fazer uma aventura onde eles trocam de lugar. Cara, até a Barbie tem isso. Só que a mensagem da Barbie é muito assustadora. Não me pergunte sobre. Aqui você não tem muita coisa de novidade. Tipo, a maior parte dela é reutilizar mecânicas que você já passou antes, como empurrar caixas pra tentar subir em plataformas que vão ajudar o Mickey a conseguir chegar em outros lugares mais altos. O que me deixava bolado é o sistema de pêndulo aqui, porque toda vez que o Mickey ficava tentando subir em uma plataforma e outra, era quase que impossível. Esse aqui não é um jogo de velocidade, então tentar pegar a velocidade era quase que difícil de se acostumar nessa fase. Cair no chão depois de passar por todo esse cenário é de doer a alma. E o pior é que aqui tá cheio de guardas que atacam à distância. Haja game over nesse jogo. E o cenário, ele brinca de virar 3D, porque um vaso é motivo de tomar game over. Chega! Você tá entendendo porque eu falei que isso aqui é uma fase terrível? Sem contar que tem esse cenário aqui, uma plataforma que vai andando em cima de correntes, porque do contrário você não vai conseguir passar. E tem que escapar de espinhos que estão lá. E lembra da torre lá da segunda fase do jogo? Ela acabou voltando aqui, só que a diferença é que agora tá pegando fogo, meu amigo. Tá pegando fogo, bicho! E algumas plataformas pegam fogo também. E olha que esse jogo colocou o primeiro ataque cardíaco e na vida de todo mundo que passou nessa fase pela primeira vez, porque até subir numa ladeira onde o chão tá pegando fogo e tá subindo no castelo inteiro, isso retorna aqui. E chegamos no fim. O João Bafo de Onça é o grande vilão desse jogo. Ele fica aqui, atacando com a sua espada, mas o grande objetivo do Mickey é escapar das shurikens e fazer com que o Bafo de Onça pule em cima de uma plataforma de espinhos que o Mickey tem que empurrar. Sim, esse aqui é um dos chefes mais chatos de aprender a escapar, porque tem que prestar atenção no cenário, com chuva de shurikens, a espada do Bafo de Onça e a bundada que ele dá em cima de você. E quando ele arremessar uma espada na parede, você tem que pular, cara, pra poder ativar uma bola de demolição que acerta a cara dele, porque agora ele fica muito mais tenso, cara, de acertar. Confesso que essa segunda fase é um pouco mais fácil que a primeira, mas quando acerta ele vai embora. Pois é, a história acaba aqui. Esse é o Mickey Gerações.